Então vamos lá. O que o exercício está pedindo, né? Ele nos deu aqui um sistema de referencial, né? No plano. E aí ele pede para a gente dar as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F de duas maneiras, né? As coordenadas cartesianas desses pontos, mas também ele pede as coordenadas polares desses pontos, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, só lembrando que essa escala está 10 por 10, né? Então a gente tem 10, 20, 30, 40, 50 para lá, o negativo para cá. Para cima nós temos o eixo da vertical, o eixo Y, né? E o eixo X aqui, o eixo da horizontal, né? Inclusive, esse eixo da horizontal também é o eixo polar. Vamos primeiro recapitular aqui o que seriam essas coordenadas aí que ele quer, né? Vamos falar primeiro então das coordenadas cartesianas. O que seriam coordenadas cartesianas? Coordenadas cartesianas nada mais são do que um endereçamento, né? Seria o endereço de algum ponto. Então suponhamos que a gente tivesse esse ponto aqui, né? E a gente quisesse localizar esse ponto, dizer aonde esse ponto está, a gente teria que dar as coordenadas desse ponto. E como é que ficaria? Sendo aqui x e sendo aqui o y, o que a gente teria? No eixo x, a gente tem que esse ponto tem um endereço, né? Vamos supor que aqui seja 1, 2 e aqui seja o 3, né? Então, este ponto aqui, no referencial do x, ele está no ponto 3. Já no eixo do y, ele também tem aqui uma referência. Então, suponhamos que aqui fosse, só para ficar diferente, aqui fosse o 4. Né? Então, o que a gente diz? Que esse ponto ele tem um endereço. Qual é o endereço desse ponto? x3 e y4. Quando a gente vai escrever esse ponto, então suponhamos que esse ponto seja o ponto P, a gente diz então que este ponto P ele tem coordenadas 3 e 4, né? E isso sempre vai ser escrito assim, sendo que o 3 ele é o x e o 4 ele é o y. Então a gente tem as coordenadas cartesianas, né? Então o endereçamento deste ponto. Agora, o que são coordenadas polares que ele está pedindo? Então vamos lá. Então, coordenadas polares. Coordenada polar também é uma forma de a gente endereçar um ponto, só que de uma maneira diferente, né? Então suponhamos que aqui tenha um ponto, né? E a gente não tem aquele sistema de referencial lá das coordenadas cartesianas, né? Então o que a gente teria? Suponhamos que aqui esse seja o ponto, e aí eu traço um eixo aqui, que seria o eixo do referencial, né? E esse eixo do referencial aqui, eu vou chamar de eixo polar, tá? E suponhamos que ele comece aqui e ele vá nesse sentido, né? Então, como que eu daria o endereçamento desse ponto aqui em coordenadas polares? Bom, toda coordenada polar, a gente tem o seguinte, a gente tem que do começo dela, do início do referencial até onde está o ponto, a gente tem um comprimento. A gente tem esse comprimento aqui. Este comprimento a gente chama de R, que é o raio, né, dessa coordenada polar, tá? E além disso, além desse comprimento entre o início do eixo polar, né, até o ponto, a gente tem também que se forma um ângulo entre essa reta aqui e o eixo polar, né? Esse ângulo aqui a gente pode chamar de qualquer ângulo, vamos chamar ele de θ, né? Então, como seriam as coordenadas polares aqui? Nesse caso, as coordenadas polares ficaria assim, vamos chamar esse ponto de ponto P. As coordenadas polares ficariam R e
θ. O que significa isso? Que nas coordenadas polares, diferentemente das coordenadas cartesianas, que a gente dá um valor de x e outro valor de y, aqui nós damos o comprimento desse raio, que é a distância entre o início do eixo polar até o ponto, e o ângulo formado por essa reta, né? Então, essa reta R com o eixo polar dá um ângulo, e assim nós então endereçamos dessa maneira aqui, a gente faz o endereçamento mediante as coordenadas polares, tá? Então, feita essa pequena revisão aqui, vamos então ao exercício. Então ele pede, vamos lá. Primeiro vamos fazer as coordenadas cartesianas, que eu acho que é mais fácil para todo mundo, ela é intuitiva, né? Intuitiva não, né? Mas o pessoal está mais acostumado a ela. Então vamos ao ponto A. Como é que está o endereçamento desse ponto A aqui? Bom, no eixo X primeiramente. Então vamos lá, o A. Lembra que nas coordenadas cartesianas a gente escreve sempre o X primeiro e o Y segundo, né? Então, no ponto A, o X está marcando o quê? 30, né? Então aqui já está direto, 30. Então o X vale 30. E o Y? Bom, ele está à altura zero. Se ele está à altura zero, o Y aqui vale exatamente zero. Então essa é a coordenada cartesiana do ponto A. Vamos ao ponto B. Ponto B. O ponto B, qual que é o X do ponto B? O X do ponto B, ele está bem aqui, certo? Então nessa parte aqui. Essa parte aqui do X vale o quê? Menos 20. Então a gente tem que aqui o B é menos 20. E o Y, a altura que ele está aqui? Ele está aqui também a 20. Então essas são as coordenadas do ponto B, coordenadas cartesianas. O C aqui nós temos que ele está justamente no zero do X, né? Aqui onde o X começa. Então a coordenada X é 0. E a coordenada Y? Ele está a uma altura de 40. Então essa é a coordenada do ponto C. Coordenada do ponto D. Ele também está aqui na linha do x 0, né? Então o x aqui vale 0, porque ele está no início aqui do sistema de coordenadas. E no caso do y, na altura, ele está menos 10. E por que menos 10? Porque aqui é a origem do sistema. Se aqui é a origem do sistema, para cima é positivo, para baixo é negativo, né? Agora B, C, D, vamos à letra E. Na letra E, o que a gente tem? A gente tem o x a uma distância de 30, né? Tá aqui, ó. Distância de 30. Então, x é 30. E o y, ele está justamente à altura de 40. Então, essa daqui são as coordenadas A, B, C, D e E. Agora tem a F aqui, já ia me esquecendo, ó. Aqui está a F. Vamos lá. A F está o quê? É uma distância do eixo X, né? É uma distância de, né, na horizontal, aliás, né? É uma distância de 40, né? Então, X é 40. E o Y? O Y é essa altura aqui, menos 30. Então, essas são as coordenadas cartesianas desse ponto. Agora, a gente vai descobrir quais são as coordenadas polares desses pontos aqui, né? Então vamos lá. Vamos começar com a letra A, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem, vamos colocar mais para cá. Então aqui a gente tem a coordenada do ponto A. Lembra que eu disse em relação às coordenadas polares, né? Então as coordenadas polares, elas são dadas mediante a distância entre o início do sistema do eixo polar e do ponto P e o ângulo formado
entre o eixo polar e essa reta R, né? Então, aqui o que a gente tem? Levando em consideração o ponto A e levando em consideração que o eixo polar é esse daqui. Qual que é a distância, ou seja, qual que é o R do A? O R é exatamente igual ao X, né? Porque ele sai aqui do zero, que é o início, até 30. Então o R que a gente tem do A é o quê? Ele vale 30. Quanto ao ângulo, qual que é o ângulo formado entre o R, entre essa reta R e o eixo polar? É zero, né? Porque ele está justamente coincidindo. Então as duas retas são coincidentes. Então a gente tem aqui 0 grau, né? Em eixo polar a gente costuma dizer 0 mais n vezes 360 graus. O que isso significa? N, né, e levando em consideração que n seja os números naturais. Significa que esse ponto A, ele tem 0 graus mais 360 graus, né? Porque se a gente der uma volta aqui de 360 graus, a gente vai voltar nesse ponto de novo. Então, ele também serve como 360, né? E n são os números inteiros, né? Ou seja, quantas voltas forem necessárias, né? Então, se for uma volta, duas voltas, três voltas, então todos eles vão estar aqui dentro do 360, tá bom? Que é uma volta completa. Agora vamos ao B, né? Então, ao B, como é que ficaria? Ao B a gente tem que a gente precisa dessa distância R aqui agora. Vou até marcar de outra cor aqui, de azul. A gente precisa dessa distância R. Isso daqui é o R que a gente precisa, né, para marcar o B. Só que a gente não tem essa distância, certo? A gente não tem essa distância aqui. E também para a gente poder calcular o ângulo aqui. Tá? Só que embora a gente não tenha essa distância do ponto de origem até o B, que é justamente o R do ponto B, mas a gente tem essas coordenadas do sistema cartesiano, que como a gente viu aqui, o B é menos 20 e 20. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo, né? E nesse triângulo retângulo, o que a gente tem? Esse triângulo retângulo a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, vou fazer aqui em cima, um triângulo retângulo de cateto 20 aqui e 20 aqui também. E como é que a gente calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? A hipotenusa de um triângulo retângulo é igual, vamos colocar aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, cateto 1 mais cateto 2 ao quadrado, né? O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o R que a gente está querendo. R ao quadrado é igual. Qual que é o cateto 1? 20 ao quadrado mais o outro. Menos 20 ao quadrado, né? Fazendo essa conta aqui, o que a gente vai ter? Fazendo essa conta, a gente vai ter que R é igual, R ao quadrado é igual 20 ao quadrado dá 400, mais 20 ao quadrado dá 400 também. R ao quadrado é igual 400 mais 400 dá 800. O que é elevado ao quadrado, a gente passa para o outro lado como raiz, vai ficar R é igual a raiz de 800. Só que raiz de 400 é a mesma coisa de raiz de 2 vezes 400, né? Raiz de 800, aliás, é igual a 2 vezes raiz de 400. E isso aqui é igual a raiz de 2, isso aqui é igual a raiz de 2 vezes raiz de 400. Só que raiz de 400 a gente sabe que é 20. Então fica R é igual a 20 vezes raiz, 20 vezes raiz de 2, né? Então a gente tem como resultado aqui desse B, esse primeiro resultado aqui que é o valor de R, ele é igual a 20
raiz de 2, que é justamente o comprimento, né? Agora, quanto ao ângulo formado aqui, o que a gente tem? Quanto ao ângulo formado, a gente pode calcular de algumas formas, né? Nesse caso aqui, o que a gente tem? É bem fácil a gente fazer a seguinte observação. Isso aqui é um quadrado. Por que é um quadrado? Porque a gente tem 20 de um lado e 20 do outro. E isso daqui está dividindo esse quadrado ao meio, essa diagonal, né? E quando a gente divide um quadrado assim, na diagonal, a gente forma um ângulo aqui, o quê? De 45 graus. Então a gente sabe que este ângulo aqui, ele tem 45 graus em relação ao eixo polar, né? Só que na verdade 45 graus aqui deste lado, né? Mas em relação a todo esse daqui, a gente tem o que? A gente tem 180 menos 45, né? Então a gente tem o que? A gente tem 180 menos 45. A gente tem um ângulo aqui do que? De 135 graus, né? E por que a gente não pode levar em consideração este ângulo menor de 45 graus? Porque o eixo polar, o início dele é esse, né? Então o referencial tem que ser em relação a esse eixo polar. Então a gente tem que o eixo B, ele tem 135 graus, né? E aqui mais n vezes 360 graus, tá? Então B, a gente tem essa coordenada aqui do sistema polar, né? Agora vamos ao C. Então, como é que ficaria o C aqui? Vou até deixar mais para cá. Então a gente tem o C. Vamos lá, quanto ao comprimento do C. O comprimento do C aqui a gente já tem dado, né? Então vamos colocar aqui C. O C, o comprimento a gente tem dado. Qual que é o comprimento do C aqui? O comprimento do C é 40, né? 40 metros, 40 unidades. Então a gente tem como 40. E o ângulo dele em relação ao eixo polar? Bom, o ângulo dele é justamente o ângulo reto, né? Esse ângulo aqui. Então é um ângulo de 90 graus. Então a gente tem 90 graus mais n vezes 360 graus. Esse é o do C, né? Do D. Do D o que a gente tem? Vamos lá, D. Como comprimento do D? Como comprimento do D a gente tem aqui o menos 10, né? Mas nesse caso, como a gente está falando de comprimento, então é 10 positivo. O comprimento dele, 10 unidades. E qual que é o ângulo que ele forma aqui? Lembra que eu disse que no sistema de coordenada polar, a gente leva em consideração a volta no sentido anti-horário, ou seja, começando daqui e indo para lá. Então aqui a gente tem o que? A gente tem um ângulo que vem daqui até chegar aqui. Este ângulo todo aqui é um ângulo que? De 270 graus. Então a gente tem 270 graus mais n 360 graus, né? Então na coordenada polar, o D tem 10 de comprimento e 270 graus, né? Agora vamos para a alternativa E, para o item E, aliás. Item E. Bom, o item E a gente vai ter que calcular também, primeiramente, a distância, né? A distância do item E. Então vamos lá. O item E começando aqui, no sistema, começando aqui indo até aqui, a gente tem esse errinho aqui, do ponto E, né? E como é que ficaria isso daí? Ficaria assim. Vamos lá, para ficar mais fácil aqui de visualizar, como é que ficaria o E, né? Então o E, ele está formando aqui um triângulo, né? E esse triângulo tem um R aqui que eu não sei o valor que eu preciso, mas eu tenho os valores aqui desses dois catetos. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho mais ou menos nesse E, isso daqui, ó. Então aqui, a gente reescrevendo aqui essa parte, o que a gente vai ter? A gente vai ter um triângulo assim, ó. Só fazendo aqui, ó, vamos colocar bem aqui.
a gente tem um triângulo retângulo, cujo R é essa reta aqui, que é o que a gente procura. E aqui a gente tem um comprimento que de 30. E aqui a gente tem um comprimento de 40. Né? Então, para a gente achar a coordenada R desse ponto aqui, coordenada polar R, só é fazer as continhas. Então, como é que ficaria? Ficaria R ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Né? R ao quadrado é, portanto, 900 mais 1.600. R é igual a 900 mais 1.600, dá 2.500. E aqui a gente tem que R é igual a raiz quadrada de 2.500, tá? E a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, com isso, o que a gente achou aqui? A gente achou a coordenada R do ponto E, né? Então, a distância é 50, né? Agora, quanto a esse grau aqui, né? No caso, como é que ficaria quanto a este ângulo aqui, aliás? A este ângulo. Como é que a gente pode calcular? Bom, quando a gente tem o comprimento de um dos lados ou dois dos lados, né? A gente tem o comprimento de um deles e tem o ângulo, né? Quer saber o ângulo? A gente faz pela aquela regrinha, né? Do que a gente tem os senos e cossenos, né? Tabela de senos e cossenos. Então, o que a gente tem? A gente quer saber este ângulo aqui. O que a gente sabe em relação a isso? A gente não sabe quanto que vale esse ângulo, mas o que eu sei dizer é que o seno desse ângulo θ, ele é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Isso é a regra geral. Então eu tenho que o seno deste ângulo é igual. O que é o cateto oposto? É o 40. É 40 sobre a hipotenusa. Que a hipotenusa é o R que a gente calculou, que é 50. Né? Aqui a gente corta o zero. Fica seno de θ igual a 4 sobre 5. Né? Isso aqui seria o ângulo é igual ao arco seno de 4/5. Ou seja, o ângulo ele é o arco cujo seno vale 4 sobre 5, né? Agora, se a gente jogar isso daqui numa tabela qualquer, né, numa tabela de senos, ou se a gente fizer isso daqui mediante uma calculadora, a gente vai ter que o seno cujo valor vale 4,5 é o seno de 53,13 graus, né? Então, ou a gente pode colocar aqui, se a gente colocar dessa forma, que o ângulo ele é o arco seno de 4 sobre 5, tá certo, ou a gente coloca esse daqui, né? Que dá na mesma coisa. Então, voltando lá à resposta, o que a gente vai ter? Que a coordenada do ponto E, ela é 50, que é o comprimento do R, e quanto ao ângulo, ela é 53,13 graus, que é justamente este ângulo aqui, né? Agora vamos ao F, né? Que é o único que está faltando aí pra gente. Então vamos lá. Bom, o F então vai ficar como? A gente tem aqui, vamos colocar aqui o F, né? Então F a gente tem no sistema de referencial aqui, a gente precisa de coordenadas polares, a gente tem que traçar essa distância aqui, que é o nosso R. E aí a gente vai levar em consideração esse ângulo todo aqui, ó. Né? Porque começa aqui e termina aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem um triângulo aqui novamente, né? Vamos levar em consideração
o seguinte, isso aqui a gente tem um triângulo assim, mais ou menos, né? No F, cujo comprimento aqui é R, que eu não sei ainda, estou procurando. Mas eu tenho que esse comprimento aqui dele vale menos 30, mas nesse caso 30, né? Que é comprimento. E daqui para cá a gente tem 40, né? Então como é que a gente faz? De novo, R ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, né? Isso é 40 ao quadrado, 30 ao quadrado. E aí o que a gente vai ter? Que o R ao quadrado é igual, daquela mesma forma, né? 30 ao quadrado dá 900, mais 1.600 dá 2.500. E a raiz quadrada de 2.500, o R vai ser igual a 50 também. Então, a gente levando aqui a coordenada F, a gente vai ter o quê? Que o F é igual a 50 também, no caso, o comprimento, né? Agora, embora o comprimento seja 50, o ângulo é diferente. Então, vamos lá. Como é que a gente pode calcular este ângulo aqui, né? Bom, este ângulo é o seguinte, a gente tem... Então, vai dando continuidade aqui, então o que a gente vai ter? A gente vai achar esse ângulo aqui. Achando esse ângulo, né, a gente vai saber qual é a distância daqui para cá e calcula o restante desse ângulo que ele preencheu. Então o que a gente tem? Vamos fazer uma relaçãozinha simples aqui. Então a gente tem que o seno de θ ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então eu digo que o seno desse ângulo θ é igual. O que é o cateto oposto aqui? É 40. O que é a hipotenusa? É 50. Então, ele é ao seno. Então, aqui vai ser de novo, né? O resultado vai ser seno de θ igual a 4 meios, né? Então, a gente diz que o ângulo θ ele é igual ao arco seno de 4 meios, né? E o arco seno de 4 meios, como a gente viu, ele é igual a aproximadamente 53,13. Só que esse é o ângulo, o resultado que a gente está procurando? Não. Esse aqui é somente este ângulo, né? Este ângulo aqui. E o que a gente tem percorrido daqui até aqui? A gente tem 270, né? Saiu daqui do zero ângulo, né? 0 grau, vim percorridos aqui 180, daqui para cá mais 90, deu 270. Então, aqui ele percorreu mais os 53, né, 13. Então, esse ângulo todo aqui, essa volta toda até chegar aqui, né, que é da coordenada polar, a gente tem que é 270 mais os 53,13, né? E aí a gente tem então 270 mais 53,13, né? Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 323,13 graus, né? Então o F vai ser 50 de comprimento e o ângulo vai ser 323,13 graus mais N vezes 360, tá? Então, coordenadas cartesianas, está aqui o resultado. E em coordenadas polares, a gente tem isso daqui como resultado, tá bom? É isso aí.